Você pegaria o teu filho de 11 anos, levaria ele para uma festa onde tem pedófilos, onde tem abusadores, onde tem traficantes, e deixaria ele na porta, fecharia a porta do seu carro e ia embora? Não, né? Então, na rede social e no celular como um todo, inclusive em jogos e não somente em redes sociais, tá cheio de gente assim. Yes, you know I can't figure out my mind. Treat me like you do. Oi, eu me chamo Rayane, eu sou mãe, esposa e empresária. E venho aqui semanalmente trazer temas pra gente falar sobre. É um bate-papo, algo muito informal, tá? Algo que não foi criado uma copy antes ou nada do tipo. Então, a gente traz um tema aqui onde meu marido, que tá atrás da tela, é quem faz as perguntas e eu discorro sobre os temas. Então, a gente fala sobre coisas do cotidiano, sobre as delícias e as dores da maternidade, da criação dos filhos e da vida como fica. Enfim, é basicamente como se fala aqui, né? As coisas são como são e é sobre isso que a gente vem falar aqui. Vou falar o tema. O tema de hoje é crianças e telas. O que aprendi sobre isso? Esse é polêmico. É muito polêmico. Por quê? Eu acho que principalmente por conta das redes sociais, a gente é munido de muita informação rasa que a gente normalmente não vai a fundo entender o contexto, o estudo. Por exemplo, se houve um estudo, como foi feito, como foi conduzido, qual o tamanho da amostra. Acho que a rede social acaba limitando muito, né, deixando tudo isso muito raso. E aí a gente vê um conteúdo onde uma mãe coloca ali um filho esperneando, chorando, batendo a cabeça porque ela tirou a tela e ela disse que o filho era viciado em tela e a criança reagiu dessa forma. Isso faz com que a nossa primeira reação quando a gente tem um filho é: não vou dar tela. Isso é um fato, né? Essa é a primeira reação. E eu falo isso porque eu também era assim. O Lucas sabe. Eu sempre fui muito extremista. Extremista demais, assim, em relação... Até redundante, né? Mas é fato. Em relação à questão de tela. Eu ficava com raiva mesmo, a gente brigava sobre isso. Mas eu entendi, e muito disso é por conta do meu marido, que a vida é muito sobre equilíbrio. Eu ainda não acho que a tela é o melhor caminho, e eu vou falar um pouco mais disso à frente. E acho que ela normalmente, até uma certa idade ali, ela é de fato desnecessária, porque o seu filho ali, quando ele tá até com uns 9, 10 meses... ele não precisa de muito para prender a atenção dele. Então, se você der atenção já é o suficiente. Se você der um brinquedinho, alguma coisa ali que ele consiga perder um tempo. Meu filho amava, por exemplo, brincar com aquelas fitas adesivas, sabe? O durex, jogar assim e tentar equilibrar ele. Então, você não precisa de muito, de fato, para prender a atenção. Mas a partir de um certo período, quando você tem que fazer suas demandas, né, de adulto, como trabalhar e como resolver outras coisas, a tela ela acaba surgindo ali como uma opção de um suporte. Mas assim, não é que é para você deixar o seu filho 8 horas por dia numa tela, não é, na verdade não é para você deixar seu filho nem 1 hora seguida em uma tela. Então, se você conseguir fazer isso de forma intercalada, organizada, prestar atenção no que teu filho está assistindo, se ali tem sentido para a idade dele. Por exemplo, o Kalil, ele ama Três Porquinhos, a Branca de Neve, e são histórias que tem um baixo estímulo, que tem uma história, um enredo ali por trás, né, que traz sentido. Então eu acho que é estimular o que é melhor para a criança e, acima de tudo, buscar o equilíbrio. Então, assim, essa coisa de 0 telas, eu acho que até certa idade, de fato, você mantém, mas depois de um certo período, que eu não vou te dizer quando, você pode flexibilizar e tentar ajustar isso. Então, eu acho que é o equilíbrio. Eu não vou pro extremo do nunca dê ou não dê, mas eu acho que é tudo com base em equilíbrio, em controle e caminha bem. E fala um pouco agora do qual o lado positivo da tela. Porque normalmente na internet demonizam muito, né? A gente sempre viu muito conteúdo sobre não usar, não deixar olhar, até certa idade, né? Até você acreditava muito nessa questão e não queria que chegasse próximo de qualquer tela, né? Mas tem um lado positivo. A partir de certa idade, a criança ter acesso à tela. Eu acho que o principal ponto é a gente perceber em que período é que a gente vive. E a gente vive num período tecnológico que é muito conectado.
Então a gente não vai deixar o nosso filho aquém de uma coisa que é a realidade, né? Futuramente a IA, a robótica, tudo isso aí vai estar mais evoluído do que já está hoje. Então você não vai deixar o seu filho aquém dessa realidade e futuro. Então eu acho que um ponto é esse, é ele já perceber ali o manuseio da tecnologia. O outro ponto positivo, eu acho que ajuda no desenvolvimento. Porque, por exemplo, a gente tem essa dinâmica, né, desde muito cedo com o Kalil sobre cores, números, letras, explicar tudo que a gente está fazendo, os processos. A gente sempre explicou que ele precisava levantar um pé para vestir a calça, esticar o braço. São coisas que para o adulto é óbvio, mas a criança ela vem com HD zerado. Então não é óbvio para uma criança e precisa ser dito. Então eu acho que a tela ela pode auxiliar nessa parte da educação, da criatividade, da formação, né, da criança perceber. Porque, por exemplo, o Kalil ama ler, mas ele também vê o vídeo da Branca de Neve. Então, às vezes, a gente vê o vídeo, depois lê, ou a gente lê e depois vê o vídeo da Branca de Neve, e ele gosta. Então, eu acho que, nesse sentido, é positivo. E num outro sentido que a gente não pode excluir também. Por exemplo, às vezes eu tenho uma reunião de última hora, algo muito urgente, a gente trabalha de casa, e aí o Kalil tá ali comigo necessitando de atenção e eu não tenho como dar atenção nesse momento. Eu sei que esse é um problema meu, não da criança, mas a gente precisa resolver de alguma forma e eu sou adulto, tenho responsabilidades e tenho que arcar com elas. Então eu sento, faço ali a reunião e deixo o Kalil ali assistindo por 10, 15 minutos. É o tempo máximo que ele vai passar até ele me chamar. Porque depois de 10 a 15 minutos no máximo ele vai falar mamãe e vai me chamar ou pra brincar ou pra fazer algo com ele ou pra assistir. Então assim, eu acho que é mais nesse sentido. A gente consegue usar ela de forma positiva. Agora lembrando que, ligar a televisão, deixar o teu filho com a cara na televisão ou deixar o teu filho com a cara no celular pra você ficar no celular rolando feed de Instagram ou algo do tipo, não tem como isso ser positivo nem benéfico pra nenhuma das partes, né? Eu acho que quanto mais você puder ter trocas com seu filho, melhor. E quanto mais o olho for no olho e não na tela, também melhor para ambos. Então eu acho que é isso. E sobre limite, o que é que você indica pela experiência em relação a limite? Pode ser a partir de 2 anos de idade. Limite de tela por dia, um tempo máximo ou um horário limite? Assim, até tal hora, a partir daí já vai influenciar ou prejudicar o sono. Cara, eu acho que isso tem muita variável. Primeiro ponto, eu falo isso pela realidade. Tela depois das 19, 20 horas ali, eu já acho, já tá tudo muito escuro, a criança já tá começando a entender que tá chegando a hora de dormir. Eu acho que a tela deixa o cérebro muito ativo. Então, a partir desse horário, na minha opinião, o melhor é não ter, né? E como eu falei, isso é tudo baseado na minha opinião e na minha vivência e no meu filho. Limite. Eu acho que 2 anos de idade, por exemplo, o mínimo possível. Não dá pra eu falar no limite máximo de 2 horas. Acho que o Kalil nunca passou 2 horas assistindo. Então, é o mínimo possível. É o tempo ali que você consegue resolver de fato algo que você precisa, ou o tempo que você tá do lado do seu filho assistindo junto com ele e falando sobre o Kalil, por exemplo, ele ama quando a gente tá assistindo Os Três Porquinhos e a gente fala que agora o lobo vai soprar, ele se envolve mais na história, ele percebe que a gente tá dentro do sistema ali, né, do enredo. Então, eu acho que é o mínimo possível e ainda dentro do mínimo possível, o quanto você puder estar presente com a criança é melhor. Porque eu acho que o grande problema é quando você liga uma TV, sai e deixa uma criança assistindo. Eu tenho um amigo que é policial, que ele falou que foi fazer alguma ocorrência assim na casa de alguém, e aí tinha uma TV ligada e na TV tava passando um vídeo do YouTube e tinha uma criança, eu acho que de 5, 6 anos mais ou menos, que tava assistindo, e nesse vídeo tava falando que era pra tocar fogo na casa, pra pegar faca na cozinha. Então assim, eu acho que um dos grandes, né, vilões também disso é você fazer isso de forma desassistida, desenfreada, entrega uma tela ou liga, deixa a criança ali e ela assiste qualquer coisa. Eu acho que esse é o grande problema. O Kalil, né, o meu filho, ele, por exemplo, ele gosta muito de vídeos de carrinho, né? Ele sempre pede carrinho monstro, carrinho isso, carrinho vermelho. E eu reparei, por exemplo, que tinha uns vídeos de um ônibus, que eu não sei qual é o nome, exatamente, que ele tinha me pedido para assistir, que sempre tinha uma história de um ônibus ladrão. O ônibus ladrão roubou tal coisa, o ônibus ladrão foi preso. Eu falei, poxa, não tem sentido. Então, na primeira vez que eu vi
ele assistindo esse vídeo, né, que era de carro, eu tirei. E aí, quando ele me pede para colocar vídeo, eu nunca vou colocar esse vídeo. Então, eu acho que o principal ponto é a questão da observação. E quando eles estão maiores, que é a minha pretensão também, eu acho que é da mesma forma, o mínimo possível, com controle. É muito importante que os pais tenham controle sobre as redes. Com quem seu filho conversa, quais são os jogos que ele joga, quem é que tá ali no meio social, qual é a faixa etária. Eu acho que é uma coisa que não pode ser entregue como um livro, que é inofensivo. Eu acho que... Eu vi uma analogia uma vez de um pediatra, né, falando... Você pegaria o teu filho de 11 anos, levaria ele para uma festa onde tem pedófilos, onde tem abusadores, onde tem traficantes, e deixaria ele na porta, fecharia a porta do seu carro e ia embora? Não, né? Então, na rede social e no celular como um todo, inclusive em jogos e não somente em redes sociais, tá cheio de gente assim. Então, deixar o teu filho num ambiente desse, eu acho que é totalmente impróprio e que não deveria, de fato, ser feito por ninguém. Então, eu acho que o limite para sempre é o mínimo possível, inclusive para nós, que somos adultos também. Então é isso, o tema hoje foi sobre telas. Eu sei que é um tema polêmico e, como eu falei para vocês, tudo que a gente traz aqui é baseado em estudo, é baseado em um pouco de literatura e é baseado em muito conhecimento e vivência prática. Porque a gente sabe que existe o ideal e o possível. E na maternidade a gente vive o equilíbrio entre o ideal e o possível. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, segue o canal, encaminha para quem você achar que você deve encaminhar. E é isso. Até o próximo vídeo. Espero que de alguma forma a gente consiga contribuir. E se você gostou desse tipo de conteúdo, é só seguir o nosso canal, curtir e não deixe de colocar comentários, tá bom? Sugerindo próximos temas pra gente poder trazer aqui pra você.